e a palavra que o Senhor colocou no nosso coração no domingo passado, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Quem achou diz um amém aí. Amém. Então vou estar lendo. Que os irmãos abram os seus corações, seus ouvidos espirituais, para ouvirmos juntos a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Concupiscência significa desejo desordenado ou descontrolado. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Veja agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém, igreja? Queridos, nós falamos sobre esse texto no domingo passado, abordando o seguinte tema: o tempo do fim e a igreja que se corrompe, ou a igreja corrompida no tempo do fim. Então esse texto aqui, quando Deus falou no meu coração, Deus trouxe para mim a revelação que no tempo do fim haverá uma igreja que se corromperá. E essa igreja, a corrupção dessa igreja não será marcada pela sua nomenclatura denominacional. Não é uma denominação batista, assembleia, Sara Nossa Terra. A igreja corrompida qual será, pastor? Ela tem uma denominação, ela tem uma nomenclatura? Não. O que caracterizará a corrupção dessa igreja é o comportamental, moral e espiritual dos crentes no tempo do fim. Então, ela pode ser de qualquer denominação. O que vai caracterizar isso é a maneira como esses crentes do fim se comportarão diante do Senhor. E nós precisamos avaliar se nós muitas vezes não estamos caminhando para dentro dessa situação. Como nós, como igreja batista no Jardim Itatiaia, estamos dentro do que é transmitido para nós dentro desse texto da palavra de Deus. Então nós temos que pensar sobre essas questões essa noite. E falando sobre isso, eu falei que essa igreja que se corrompe no tempo do fim, ela tem algumas características. E a primeira delas, vou citar assim de maneira muito rápida, que eu já preguei no domingo passado, é que ela prepara o crente para prosperar na terra, mas ela não prepara o crente para enfrentar o juízo de Deus. Ela prepara o crente para prosperar aqui na terra, ou seja, é uma igreja coaching, é uma igreja que prepara o crente para ter uma vida centrada aqui, nas coisas deste mundo. Os crentes querem aprender como ganhar dinheiro, os crentes querem aprender como se dar bem na vida, os crentes querem aprender como eles serão felizes nos seus relacionamentos aqui na terra, mas eles não estão preocupados com o julgamento de Deus. E nós falamos que existe um julgamento que começa pela casa de Deus, e isso nós falamos que está lá em 1 Pedro 4,17,
que necessário é que se comece o julgamento pela casa de Deus, e falamos que esse julgamento é um julgamento, primeiro, ele é um julgamento apocalíptico, ele é um julgamento escatológico que vai acontecer no futuro, mas também é um julgamento presente, onde Deus, através da palavra, através da sua palavra, Ele julga os crentes todos os dias, ou seja, todos os dias, através da palavra de Deus, você é julgado por Deus, amém? Todos os dias, quando você abre a Bíblia, quando você se depara com a palavra, Deus está julgando a sua vida, Deus está julgando o seu comportamento, Deus está julgando os seus pensamentos, Deus está julgando as suas atitudes, para que você possa tomar uma atitude antecipada de corrigir o que está errado, né? Corrigir o que está errado, mudar os rumos que precisam ser mudados, para que você possa consertar a sua vida antes de chegar o dia do julgamento final, porque haverá um julgamento final, e nós falamos desse julgamento final, que ele está lá em Mateus 25, 31 em diante, né? E nós abordamos que Deus julga 3 coisas essenciais na vida do crente, através da sua palavra, nos dias de hoje. Primeiro, Deus julga a fé dos crentes, pelas obras da fé que nós produzimos. Então, como Tiago disse, a fé sem obras, ela é morta. Então, se a fé sem obras é morta, a fé verdadeira precisa ter obras. Então nós falamos sobre como que Deus julga a sua fé, como que Deus julga a minha fé, para verificar as obras que essa fé está produzindo. Falamos que obras por si só não produzem salvação, mas que obras, elas testificam de uma vida salva. Então, vida salva tem que ter as obras da fé. Então a sua fé precisa ser uma fé que produz obras. Não podemos dizer assim: eu estou debaixo da graça e agora eu vou curtir a salvação, viver tranquilo nesse mundo, só para me deleitar em Deus. Não, Deus tem expectativas ao nosso respeito. Então a nossa fé precisa suprir ou cumprir as expectativas que Deus espera que cada um de nós realize através da nossa fé. Eu penso, irmãos, que Deus não alivia para a gente, e não deve aliviar, porque se você parar para pensar, irmãos, tem muita gente boa indo para o inferno, sim ou não? Tem muita gente boa. Você acha que só vai gente má para o inferno? Vai gente boa. Por exemplo, se a gente pegar e analisar determinadas pessoas pelas obras que elas fazem, e comparar com a vida de muitos crentes, a gente vai falar: os crentes estão devendo muito. Se a gente pegar obras, entenda bem o que eu quero dizer, né? Por exemplo, se você pega aí a irmã Dulce, por exemplo, né? Que foi uma pessoa que fez inúmeras obras de caridade, que fez inúmeras obras de assistencialismo, e aí você compara as obras que ela fez com a vida de muitos crentes que não estão fazendo obra nenhuma. Se você pegar por obras, você fala: não, a irmã Dulce está salva e você está perdido. Mas o fato é que a gente sabe, e a Bíblia nos ensina, que não é pelas obras, é pela graça. Então, se é pela graça, e tem muita gente fazendo muitas obras e não estão, por orgulho, se colocando debaixo da graça de Deus, sabe o que mata muitas vezes o ser humano espiritualmente, irmãos? Orgulho. A pessoa se acha tão boa que ela acredita que ela não precisa se colocar debaixo da graça de Deus. Esses dias morreu a Preta Gil, quem viu aí? E ela fez uma doação de 30 milhões para um instituto de caridade chamado Irmã Dulce. E aquele humorista, Paulo Gustavo, também fez muitas doações para esse instituto. Ela deixou 3 milhões de reais para Carolina Dickmann, deixou mais não sei quanto para fulano, para ciclano, para Beltrano, enfim. Eu vejo assim, que essas pessoas, elas entendem que a salvação delas está naquilo que elas podem fazer para si
para se salvar, para conseguir a sua salvação, uma salvação meritória, né? Mas se ela não se colocar debaixo da graça de Deus, o que vai acontecer? Com todas as doações, os 30 milhões, não tem jeito, ela vai para um lugar onde não tem salvação. E se tem gente que está ajudando, fazendo caridade, ajudando instituição, ajudando pessoas que estão na pobreza, e mesmo assim estão indo para o inferno, e muitos de nós que estamos aqui, nós estamos fazendo metade disso, e vamos para o céu porque tivemos a humildade de reconhecer que a graça de Deus, através do sangue de Jesus, nos traz salvação. Então muitas vezes Deus cobra de nós que façamos as obras da fé. Sim ou não, irmãos? Deus tem o direito de esperar que a gente, por ser salvo, faça o bem pelo necessitado? Sim ou não? Nós temos que fazer. Não é porque a gente vai conseguir algo no céu, é porque a gente já tem o céu. A gente já tem o céu, mas a gente precisa fazer aqui na terra. Porque hoje em dia se prega um cristianismo muito para nós, para nos atender. E isso vai tirando de nós o caráter de servo, né? Vai roubando de nós, né, esse caráter. Falamos que Deus julga a nossa fé, falamos que Deus julga, irmãos, a conversão dos crentes. Como que Deus avalia a conversão de um crente? Nós falamos isso no ano passado, que Deus julga a conversão dos crentes pela maneira como o crente se dedica de forma, vamos dizer assim, demasiada aos prazeres da vida, aos cuidados dessa vida, né? Quando o crente, ele diz, eu sou salvo, mas ele só vive para os prazeres dessa vida, a impressão que dá é que ele não está vivendo em salvação, ele não está vivendo uma vida de acordo com aquilo que foi projetado como salvação para ele viver. Então falamos que Deus julga a conversão dos crentes, falamos de vários textos bíblicos que ajudam a entender sobre isso. Então não vou falar sobre isso, senão vou repregar a mensagem, né? Falamos que Deus julga a aprovação dos crentes pelo caráter e não pelos dons. Vou repetir: Deus julga a sua aprovação pelo seu caráter, não pelos dons. Porque dom, até o dom que você tem, você não tem mérito nenhum de falar que você tem dom, porque dom é dádiva. Quem te deu? Foi Deus. Ele deu, ele pode tirar, mas a Bíblia diz que os dons são irrevogáveis. Uma vez que ele deu, ele não tira, né? Mas não quer dizer que pelo fato de você ter dom, talento, capacidade, não quer dizer que isso é uma aprovação de Deus na tua vida, né? Aí nós falamos de Mateus 7:21, aonde aquele texto assim, que é bastante confrontador: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mas em teu nome, Jesus, em teu nome, Senhor, expulsamos demônios, dando maravilhas, curas, milagres. Isso tudo é capacidade, autoridade, poder, mas não é caráter, né? Caráter é quem você é. Expulsar demônio é o que você faz pelo poder de Deus. Deus não vai te julgar pelo que você faz pelo poder dele. Deus vai te julgar pelo caráter que você tem e pela vida que você está vivendo para a glória dele. Amém, irmãos? Então falamos que hoje, como igreja, uma igreja que está sendo preparada para não se corromper nos tempos do fim, nós temos que olhar muito para o nosso caráter. A gente tem que olhar muito para dentro de nós. Às vezes você vê pessoas na igreja pregando bem, cantando bem, ensinando bem, mas aqui dentro a coisa está feia, né? Eu lembro de um canto, de uma música sertaneja: a coisa está feia, a coisa está preta, e não for filho de Deus, está na unha do capeta. Então, irmãos, se a gente não olhar para dentro de nós, às vezes vai passar batido coisas que não pode passar. Davi aparentemente estava tranquilo, até que dentro dele se achou lascívia, desejo pela mulher dos outros, né? O que aconteceu? Ele caiu.
fez muitas coisas, derrotou gigante, ganhou muitas batalhas, venceu muitos exércitos e muitas batalhas por fora, mas perdeu uma batalha por dentro. Às vezes o teu pior inimigo não é o que está do lado de fora, é o que está do lado de dentro, é aquele que está aí dentro de você. E é isso que a gente tem que trabalhar, irmãos. Por que muitos crentes estão caindo? Por que muitos crentes estão apostatando da fé? Por que muitos crentes estão desistindo de Jesus? Porque tem coisas no interior que precisam ser resolvidas. Se você ficar andando com Deus com coisas mal resolvidas dentro de você, você pode chegar lá na frente e ser um Judas. Porque Judas, ele teve o melhor professor, o melhor mestre, os melhores ensinos, os melhores exemplos, e mesmo assim ele traiu a Jesus, traiu a Deus. Por quê? Porque ele estava andando com o Senhor sem se entregar inteiramente ao Senhor, andando com reservas, né? E nós precisamos, irmãos, com Deus não tem reserva. Ou eu sou inteiramente de Deus, ou eu não sou. Eu tenho que me entregar inteiramente a Deus. Eu não posso ter um quartinho separado onde Deus não entra. Não, todos os compartimentos da minha vida têm que pertencer ao Senhor, amém? Todos os compartimentos precisam ser de Deus. Eu não posso achar que eu tenho direito de ter uma área na minha vida. Nossa área aqui, Senhor, essa aqui é só minha. Não, aqui todas as áreas são do Senhor. E aí, irmãos, só essas três situações, eu lembro que tomou praticamente 50 minutos da mensagem, né? Aí nós entramos assim no finalzinho para falar sobre a segunda característica de uma igreja que se corrompe, é que ela não quer ouvir a palavra de Deus. É o que está aqui. Virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores que falem segundo as suas próprias concupiscências, desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Aí falamos, irmãos, sobre essa questão de que nós precisamos guardar a palavra, e demos vários motivos para isso. E eu quero encerrar essa parte pedindo para você abrir a tua Bíblia em Oséias, capítulo 4. Abra a tua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 4. E aí a gente vai passar para o outro tópico dessa palavra. Oséias. Vamos achar o Oséias aqui, está por aqui. Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade e nem conhecimento de Deus. Só permanece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência, um ato sanguinário segue imediatamente a outro. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo, com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Aí olha o versículo 6: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o que, irmãos? Lhe faltou conhecimento. Lhe faltou conhecimento. E porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Essa palavra aqui era uma palavra bastante dura, que Deus deu a Israel e aos sacerdotes de Israel nessa época. Esse versículo 4, por exemplo, que diz: ninguém repreenda, porque o povo contende
como os que contendem com o sacerdote, quer dizer assim, que assim como o sacerdote vivia, assim o povo vivia também. Ou seja, não era só o povo que estava errando, era o sacerdote que estava errando junto com o povo. Estava todo mundo errando. Em que sentido? Desprezando o conhecimento de Deus, desprezando o conhecimento da palavra. E por desprezarem o conhecimento de Deus, os males sociais começaram a prevalecer na terra: o perjurar, o mentir, o matar, o furtar, o adulterar, a violência, o ato sanguinário. Ou seja, a maldade começou a proliferar. Por quê? Porque o conhecimento de Deus foi desprezado. Então, a palavra de Deus, ela não pode ser desprezada em nossos corações, em nossos lares. Por quê, irmãos? Porque é essa palavra que coíbe o mal, é essa palavra que freia o mal, é essa palavra que impede que os males sociais da alma, do espírito humano, ou da parte carnal que está em nós, se proliferem. Porque aonde a palavra de Deus não reina, reina o pecado. Vou repetir: aonde a palavra de Deus não reina, o que é que reina? O pecado. Aonde a palavra de Deus não reina, o que reina é a carne. E aonde a carne reina, todo tipo de mal, ou toda obra da carne se manifesta. E se você vai lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, você vai ver que tem uma lista lá de obras da carne. E está lá: glutonaria, embriaguez, injúria, adultério, fornicação. E é uma lista enorme, irmãos. Então, o que acontece? O que é que impede o mal de fluir? O que é que impede o mal de se manifestar em nós, através de nós? A palavra de Deus reinando no nosso coração. Então, quando nós trazemos a palavra para dentro de nós, irmãos, Deus começa a trabalhar no nosso íntimo. Deus começa, irmãos, a fazer com que o nosso eu carnal se sujeite ao nosso eu espiritual. Aí o espiritual que está em você começa a prevalecer. Alguém te ofende, o seu eu carnal já ia preparar uma direita. O seu eu espiritual fala: vai em paz, em nome de Jesus, libera perdão. Entende? Mas por quê? Porque você está no Espírito, porque você está dominado pela palavra, porque a palavra de Deus está reinando no seu coração. Por isso que Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é o que? A verdade. Então, quando a palavra de Deus entra em nós, a verdade de Deus começa a reinar dentro de nós. Ela é o espelho da nossa alma. Todos nós precisamos de um espelho para olhar o nosso corpo e ver aonde está feio, para a gente dar uma ajeitadinha, né? A palavra é o espelho da alma. Aí você coloca você diante da palavra, você começa a ver o que está feio, e você começa a arrumar. Esse palavreado não está bom, né? Esse pensamento também não condiz. Não, essa atitude, você vai ajustando as coisas, porque a palavra de Deus, ela vai te corrigindo, ela vai mostrando para você o que é de Deus, o que não é de Deus, aquilo que te pertence e aquilo que não te pertence mais, né? Quem lembra daquele quadro de humor antigo, né? Isso não te pertence mais, né? Não te pertence mais a gritaria, não te pertence mais o palavrão, não te pertence mais a ofensa, a maledicência, a fofoca. Isso não te pertence mais. Então a palavra de Deus vai entrando, e aí vai ter uma mudança de dentro para fora. Por que, irmãos? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Eu sou tricotomista, tá? Então eu creio que o espírito é a parte nossa que conversa com Deus diretamente, dada por Deus. A alma é o que nasce da junção do espírito com a carne, né? E essa alma, ela precisa ser trabalhada. A nossa alma é a parte nossa, precisa ser ensinada, educada, trabalhada constantemente, irmãos. O espírito não, mas a alma sim. A alma, ela é tendenciosa, ela fica no meio, a carne e o espírito. Se ela tende para a carne, pronto, acabou. A gente começa a fazer um monte de coisa que não deve. Mas se ela está alinhada com o espírito, aí a gente se firma em Deus. Então, encerrando esse tópico da palavra, eu quero deixar esse alerta. A palavra de Deus não pode ser negligenciada no seu coração e no meu coração, porque ela é poderosa para santificar o crente. Quem quer ser santo aí?
Você já é santo pela obra de Cristo, Ele já separou você do pecado, mas o processo de santificação, ele está num crescimento, né? Você está evoluindo, e a palavra faz parte desse processo. Então você não pode deixar de lado a palavra. Você tem que encontrar tempo para ter tempo com a palavra. Você tem que encontrar tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, para se encher da palavra. À medida que você se enche de Jesus, porque Jesus é a palavra. Amém, irmãos? O verbo se fez carne. O verbo, o que é o verbo? A palavra. Ou seja, você se enche da palavra, você está se enchendo do verbo, que é Cristo. E aí você vai se tornando mais cheio de Cristo, das virtudes de Cristo, do poder de Cristo, do caráter de Cristo. Mas é a palavra. Por isso que o diabo não quer que os crentes suportem a sã doutrina. Porque quando você suporta a sã doutrina, que é a doutrina que te corrige, que te freia, que te conserta, né? Você vai ficando, vamos dizer assim, você se torna uma pessoa mais difícil de ser manipulada pelo diabo, porque você tem discernimento, né? Uma pessoa cheia da palavra, o diabo chega e não consegue ter acesso ao coração dela, ou não consegue enganar ela com facilidade. Exemplo, pastor, Jesus no deserto, né? O diabo chega, fala: Senhor, o senhor está com fome. E Jesus estava com fome, estava ou não estava, irmãos? O texto diz que Jesus, 40 dias no deserto, ele sentiu fome. Não diz que sentiu sede. Então eu creio que Jesus bebeu água. Diz que ele sentiu fome. E aí depois que ele sentiu fome, o diabo percebeu que ele sentiu fome e falou: Senhor, transforma as pedras em pães. O senhor pode comer. Na realidade, o senhor tem todo o direito de comer, né? Então o diabo, muitas vezes, ele nos tenta nas nossas necessidades, nas nossas carências. Não fica pensando que o diabo te tenta só com coisa ruim, com coisa errada. Às vezes ele vai te tentar com coisas que são boas, mas que naquele momento você não pode aceitar. Porque se Jesus aceitasse transformar as pedras em pães, ele quebraria o compromisso de jejum que ele fez, né? Então naquele momento Jesus, ele disse: nem só de pão, mas de toda a palavra, que sai da onde, irmãos? Da boca de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: eu vou me alimentar da palavra. Nesse momento eu preciso da palavra. Então eu preciso de pão também, mas nesse momento eu não posso abrir mão da palavra. Eu não posso abrir mão de fazer a vontade do Pai. Amém, igreja? Então pão é importante, comida é importante, mas a palavra de Deus é essencial para te manter em pé. Amém? Terceiro tópico: a igreja dos últimos dias, ela se corrompe. Por quê? Porque ela está centrada no homem, e tudo que está centrado no ser humano está fadado a fracassar. Tudo que está centrado no ser humano, na vontade humana, nos desejos humanos, espiritualmente falando, está fadado ao fracasso. Por que, irmãos? Porque a igreja, ela não é uma instituição material. A igreja não é um banco, a igreja não é um supermercado, a igreja não é uma empresa de serviços. A igreja, ela é a instituição do reino de Deus na terra. Ela é de Deus, ela não é nossa. A instituição da igreja, ela é divina. Então ela só pode funcionar bem se ela estiver alicerçada e centrada em Cristo, que é o dono da igreja. E esta igreja aqui, a gente vê que ela está centrada no homem. Por quê? Porque diz que as pessoas dessa igreja, elas, por não suportar a sã doutrina, amontoarão pessoas que falem segundo o que? Os seus interesses, os seus desejos, as suas concupiscências. Ou seja, a igreja do fim é uma igreja que vai estar cheia de pessoas que querem ser agradadas, mas não contrariadas, agradadas, mas não confrontadas, agradadas, mas não, irmãos, desafiadas. E nós não podemos cair nessa armadilha. Quem aqui já leu algum material, alguma literatura do satanismo? Quem aqui já leu?
Eu já. E olha só o que diz um enunciado do satanismo. O satanismo não prega a adoração a uma divindade. O satanismo prega a adoração e a elevação do próprio ser humano à condição de Deus. Premissas básicas do satanismo: liberdade e acesso a todo e qualquer prazer. O ser humano é um Deus em si mesmo, que precisa se autodescobrir. Em outras palavras, Satanás, ele criou uma religião chamada satanismo, para fazer o homem adorar o próprio homem. Vocês conseguem entender isso? Satanás criou uma religião com o nome dele, está lá, satanismo, mas o cerne do que é pregado lá é a adoração do indivíduo por ele mesmo, pelo próprio homem. Por isso o discurso de Satanás, ele é mais atraente muitas vezes que o discurso de Deus. Por que, irmãos? Porque o Satanás, ele trabalha com uma coisa que o ser humano adora, que é elogio. Quem gosta de ser elogiado aí? Bom, pode levantar a mão. Não é porque eu falei que o diabo trabalha com isso, você vai falar que eu não gosto de elogio, né? Mas o diabo, ele elogia, né? Ele fala que você é a última bolachinha do pacote, ele fala que você é 10, ele fala que você é Deus em si mesmo, sabe? Ele vai te jogando para cima, ele vai dizendo para você tudo o que você quer ouvir, mas você não precisa ouvir tudo o que você quer ouvir. Você precisa ouvir aquilo que você precisa ouvir. E quem vai dizer isso para você? Deus. Enquanto o diabo está te elogiando, Deus te confronta com o seu estado perdido de vida, dizendo para você que você é pecador, que você precisa se arrepender, que você precisa se humilhar. E às vezes esse tipo de discurso nós não queremos ouvir. Só que esse discurso que vai nos levar para onde, irmãos? Para o céu. Porque muitas vezes o mundo, ele quer te acomodar no erro. O mundo quer fazer você ficar tão inflado, tão cheio de si mesmo, que você não consegue mais perceber os seus erros, as suas falhas, né? Alguns teólogos que estão estudando a igreja nos dias atuais disseram algo muito interessante, que houve um tempo da teologia da prosperidade que pregava o bolso cheio de dinheiro. Quantos lembram disso? Crente tem que ficar rico, crente tem que ter dinheiro, tal, né? E, enfim, teologia da prosperidade. Agora não é mais, agora é teologia da autoestima. Enquanto a teologia da prosperidade pregava o bolso cheio de dinheiro, a teologia da autoestima prega o ego inflado. O ego inflado, o ego cheio, o ser humano cheio de si mesmo. Então a igreja do fim, ela se corrompe porque ela se torna egocêntrica. E uma igreja egocêntrica, ela se torna uma igreja de pessoas imaturas, de pessoas que não buscam a Deus. Ela se torna fraca na fé, ela se torna fraca no poder de Deus, porque ela tem muito do homem, mas pouco de Deus, muito do ser humano, mas pouco de Jesus. Aí não tem como, irmãos, porque a proposta de Deus é o inverso para nós. O que João Batista disse? Importa que ele cresça e que eu diminua. Só que numa igreja onde as pessoas não querem ouvir essa doutrina, elas não querem diminuir, elas não querem abrir mão para que as vontades de Deus sejam estabelecidas. Então nós que estamos aqui hoje, nós precisamos entender que tipo de pensamento está reinando mais dentro de nós, como que nós estamos lidando com o querer de Deus e com o nosso querer. Porque uma igreja que está cheia de si mesma é uma igreja onde as pessoas, elas têm dificuldade muitas vezes de dizer sim para Deus, quando Deus está pedindo que elas o sirvam, quando Deus está pedindo que elas executem algo que elas precisam executar, como um chamado, uma incumbência, uma missão dada, né? Aí eu pego o exemplo de Jonas, por exemplo. Eu já citei no ano passado, vou citar agora nessa outra situação. Quando Jonas
Quem lembra da história do profeta Jonas aí? Deus chega para Jonas e fala: Jonas, filho de Amitai, vai à cidade de Nínive. Jonas falou: vou nada. Ele pegou e foi para Jope, porque ele queria ir para Tarsis. Eu pergunto para os irmãos, no coração de Jonas, o que é que estava falando mais alto? A vontade de Deus ou a vontade dele? A vontade de Deus ou a vontade dele, irmãos? Dele. Ele não queria fazer a vontade de Deus, porque ele estava muito cheio de si mesmo. Sabia que você é como um Jonas? Quando você está cheio de si mesmo? Nossa, pastor, mas como que Jonas fez isso? Tem gente que faz isso direto. Tem crente dentro da igreja que está dando uma de Jonas faz horas. Deus fala: vai para cá, o camarada vai para lá, né? Faz isso, não, manda o outro, né? Irmãos, tem gente que está vivendo como Jonas dentro da igreja, ó, faz horas. Por quê? Porque está muito cheio de si, muito cheio das suas vontades. Então uma igreja centrada no homem, ela se torna uma igreja de crente desobediente, de crente que desobedece a Deus, e empina o narizinho ainda e dá uma de, né? Não, aqui quem manda sou eu. Não, irmãos, quem manda é Deus. Quem manda na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, é o Senhor Jesus, amém? Ele entrou na nossa vida para ser Senhor. Ele não entrou na nossa vida para ser servo da gente. Ele entrou na nossa vida para comandar, para ser o rei, e para a gente ser o servo. Mas tem gente que parece que demora a cair a ficha, né? Por quê? Porque está muito cheio de si, das suas vontades, dos seus pensamentos, das suas convicções. E muitas vezes nós temos que quebrar isso dentro de nós. Amém, igreja? Uma igreja centrada no homem, ela não avança e ela acaba se corrompendo, porque se torna um lugar de gente melindrosa, de gente frágil, que qualquer coisinha já quer desistir, qualquer situação de sofrimento, qualquer situação de dor, já quer jogar a toalha. Por quê? Porque está centrado demais em si mesmo. O crente que está centrado demais em si mesmo, ele não aceita sofrer, ele não aceita passar por sofrimento. Quando ele passa por algum tipo de sofrimento, não, está tudo errado, né? Por quê, irmãos? Porque é ensinado para nós hoje que crente não sofre. Isso é mentira. Crente sofre, passa por luta, passa por dificuldade, passa por perrengue. E eu vou dizer uma coisa para você: tem muitos motivos pelos quais crente sofre. Primeiro, crente sofre para ser corrigido. Crente erra. Fala para o seu irmão aí, crente erra. Crente erra, irmãos. E muitas vezes, para Deus corrigir, tem que passar por um sofrimentozinho. Às vezes a gente precisa passar por um sofrimentozinho para deixar de lado uma disposição errada, um costume errado, um comportamento errado que está com a gente. Aí quando Deus passa a gente na moenda, a gente entende o recado de Deus. Jonas só mudou porque foi parar onde? Na barriga do peixe. Sofreu ou não sofreu? Mas mudou, mas precisou passar pelo sofrimento. Crente sofre, irmãos, porque Deus precisa provar muitas vezes o que nós carregamos aqui dentro. É diante das lutas, é diante das provas, que muitas vezes Deus vai ver se aquilo que você carrega dentro de você é verdadeiro, se a sua fé é verdadeira, se o seu compromisso com o reino de Deus é verdadeiro, se a sua fidelidade é verdadeira. Tudo isso é provado nos momentos de sofrimento. Por isso às vezes você sofre, porque Deus está provando o que está dentro de você. É fácil dizer sou fiel a Deus. Se eu perguntar aqui, quem é fiel a Deus? Talvez muita gente vai levantar a mão. Aí Deus manda uma situação para provar a tua fidelidade, né? Pedro, ele disse para Jesus que ele não negaria. Sim ou não, irmãos? E aí? Ele estava certo ou estava enganado? Deus provou o
coração dele e mostrou para ele que ele estava enganado, ao seu próprio respeito. E muitas vezes nós precisamos passar por essas situações para nós vermos o que é verdadeiro e o que é falso dentro de nós. A gente é provado não é para Deus saber, porque Deus já sabe. Deus não precisa saber, Ele já sabe quem você é. Ele prova você para mostrar para você quem você é, para mostrar para você as coisas que estão dentro de você, para que você possa entender claramente a tua realidade. Às vezes nós sofremos também para que Deus possa formar em nós um caráter vitorioso através da resiliência, né? O que é resiliência? É a capacidade de ficar em pé todas as vezes que você cair. Uma pessoa vitoriosa através da resiliência não é aquela que diz assim: eu sou vitorioso porque eu nunca passei por sofrimento, eu nunca passei por luta, eu nunca passei por nada de dor. Não é. A pessoa vitoriosa não é essa, irmãos. Pessoa vitoriosa em Deus, através de uma vida de resiliência, é aquela que diz assim: passei por muitas lutas, caí várias vezes, mas Deus me levantou em todas. Eu caí, foi difícil, passei por uma luta em casa, enfermidade na família, perda de parente, falta de emprego, passei por isso, passei por aquilo, mas Deus me levantou. Deus me colocou em pé, eu não desisti, a luta veio, bateu em mim, eu cheguei a cair, mas estou de pé de novo. Como que a gente vai viver isso, se não for através de passar por experiências de dor e de sofrimento várias vezes? É assim que acontece, irmãos. O apóstolo Paulo, ele diz: apedrejado, naufrágios, e aí ele vai falando açoites, várias situações que ele passou, mas nenhuma delas o derrubou. Ele passou, mas ele se levantou. E assim vai acontecer com você também. Uma igreja que não desiste de Cristo não é uma igreja que não sofre, não é uma igreja onde os crentes não passam por problema, não é uma igreja onde os crentes não passam por situação de sofrimento. Pelo contrário, é uma igreja onde os crentes passam por muita situação de sofrimento, sim, mas em todas essas situações permanece firme no propósito de confiar em Deus, e vai vencendo, e vai se levantando, e vai avançando. Isso vai criando uma história com Deus. Só tem história de vitória sobre problemas quem passa por problema, né? Quantos aqui poderiam dar um testemunho falando dos problemas, das lutas que venceu com Deus, porque passou por aquela situação? Agora, você não passa por nada, você não tem história para contar, né? Porque história se constrói por situações, vamos dizer assim, por situações que envolvem vários aspectos: problema, luta, dificuldade, vitória, mas tem lá o sofrimento. Amém, irmãos? Sabia que você sofre também para que outros possam ser abençoados através do seu sofrimento? E eu digo assim, que o crente que Deus permite sofrer para que ele use o sofrimento dessa pessoa para abençoar outros, é só crente de alto nível, é só crente que está vivendo um momento de maturidade com Deus e de intimidade com Deus alto. São aqueles crentes top de linha, né? Pergunta para o seu irmão aí: você é top de linha, irmão? Crente top de linha é aqueles que Deus escolhe para fazer sofrer, para abençoar outros. Exemplo, pastor: Deus queria abençoar o reino de Nabucodonosor e converter aquele reino. Chamou Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou: vocês vão ter que sofrer aí um foguinho aí, vão ter que entrar num foguinho aí, né? Mas tem um propósito aí, eu vou abençoar o reino, né? Deus queria abençoar o rei Dário, colocou Daniel na cova dos leões, passou pela cova, passou pelos leões, ficou a noite inteira dormindo com o leão. E interessante, irmãos, que o rei Dário, ele tinha uma afeição muito grande por Daniel, e me chama a atenção no texto que no dia seguinte o rei Dário chega lá e grita o nome de Daniel, e Daniel falou: ô rei, tranquilo, eu estou aqui, ó, os leões, mansinho, leão, né? Ficou ali com os leões, tranquilo, passou pelos leões.
mas sem reclamar, sem murmurar, né? Passou pelo sofrimento, mas o exemplo maior é Jesus. Amém, irmãos? Jesus merecia sofrer? Jesus merecia a cruz, ser cuspido no rosto? Ele não merecia nada, mas ele sofreu para que você fosse abençoado, para que eu fosse abençoado, para que esta igreja fosse abençoada. Ele suportou a cruz, ele suportou os cravos, ele suportou tudo aquilo que ele passou, né? Então nós vemos, irmãos, que uma igreja que não se corrompe é uma igreja onde os crentes estão preparados para sofrer por amor a Deus, não somente para prosperar por amor a Deus, porque tem crente que só quer prosperar por amor a Deus, mas existem momentos que a gente tem que sofrer por amor a Deus. E a minha pergunta é: você está preparado para sofrer por amor a Deus? Quem está preparado, hein? Quem está preparado? Levanta a mão com fé aí. Uma igreja onde os crentes se corrompem é uma igreja que está centrada em si, e por isso os crentes não querem sofrer, não suportam sofrer. E hoje nós temos pessoas cada dia mais melindrosas, sim ou não, irmãos? Não tem pessoas que têm que medir as palavras? Irmãos, na época de Jesus, o diálogo do Senhor com os crentes é o seguinte: vocês vão ser queimados, mas fica firme, viu? Vocês vão ser devorados por leões no Coliseu, mas fica firme. O que Deus pedia para os crentes é o seguinte: vocês serão comida de feras, vocês serão queimados vivos, vocês serão perseguidos, mas ficam firmes. Os crentes enfrentavam essas situações, irmãos, sabe como? Louvando, cantando, glorificando o nome do Senhor. Era isso que o Senhor pedia dos crentes naquela época. Ninguém tinha essa sensibilidade, né, esse milindre que tem hoje. Hoje você encontra dois crentes conversando e um está dizendo para o outro assim: eu vou sair da igreja, você não sabe o que o pastor fez comigo. Mas conta, irmão. Não vou nem falar, é tão pesado, é difícil demais de falar. Não, mas conta, o que o pastor fez? Você acredita que ele perguntou por que eu faltei o culto? Foi isso que o pastor fez. Perguntou por que faltou o culto, né? Falou que eu tinha que chegar no horário. Falou que eu... Irmãos, hoje as pessoas, elas estão se melindrando por nada. Por nada. Hoje, se você fala para um irmão que ele não pode beber água demais ou ir no banheiro demais na hora do culto, tem que fazer um tratamento, porque ele já começa a sofrer, ele começa a entrar num sofrimento tremendo. Por quê? Porque está muito melindroso, está muito centrado em si. O culto tem que ser para mim, aquela música que eu gosto de cantar, o pastor tem que pregar daquele jeito, o louvor tem que ter 3 cânticos e não pode passar das 8. Já passou 4 minutos, né? Sabe, a pessoa, ela já vem assim pensando em tudo que ela quer, porque o culto não é para Deus, o culto é para nós, é para satisfazer o nosso desejo. Irmãos, o culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para o Senhor. Ele tem que ser engrandecido neste lugar, amém? A gente tem que se humilhar, a gente tem que se render, a gente tem que reconhecer pecado, a gente tem que reconhecer erro, a gente tem que parar com essa mania de querer ser servido, entender que Deus nos salvou para servirmos, e a gente precisa servir o Senhor. Então hoje, uma igreja centrada em si é uma igreja que às vezes tem dificuldade de avançar por causa dessas questões. Irmãos, uma igreja centrada em si, ela se corrompe porque os crentes acabam se tornando ingratos, porque não conseguem valorizar aquilo que recebeu da parte do Senhor. Eu vou encerrar com essa parte. Se você for em Lucas 7, no versículo 36, precisa abrir agora, estou te dando o endereço, depois você vai lá e lê. Lucas 7, 36, fala que Jesus foi na casa de Simão, um religioso, um homem nobre.
Jesus entrou na casa dele, ele recebeu Jesus, colocou Jesus sentado, abriu a porta para Jesus, reconheceu que Jesus era mestre. Só que num dado momento, entrou uma mulher na casa de Simão. Essa mulher quebrou aos pés de Jesus um vidro de nardo puro, e ela derramou aos pés de Jesus, e ela começou a chorar aos pés de Jesus, compulsivamente. Ela começou a lavar os pés de Jesus com as suas lágrimas, e ela começou a beijar os pés de Jesus. E aquele Simão, ele começa a conversar com o outro que está do lado e fala: se ele fosse profeta, ele saberia que a mulher que está aí beijando os seus pés é uma pecadora. Ele começou a julgar a mulher. Só que Jesus sabe tudo, né, irmãos? Jesus conhece o coração das pessoas. E Jesus naquele momento se levanta e diz: Simão, eu entrei na tua casa, você não me deu ósculo santo. Porque quando você recebia alguém importante, era um costume dos judeus, principalmente se era um mestre, você tinha que receber aquela pessoa e beijar a face daquela pessoa, como sinal de respeito àquela pessoa. Você não me deu ósculo, você não ungiu a minha cabeça com óleo, porque era também costume dos judeus, ao reconhecer que estava recebendo um mestre, uma autoridade, ele ungia com óleo, reconhecendo a autoridade daquela pessoa. E era costume também trazer uma bacia de água para lavar os pés, reconhecendo o respeito que se tinha por aquela pessoa. Simão não trouxe a bacia, não trouxe o óleo e não deu o ósculo. Aí Jesus falou assim: porém essa mulher, desde que eu entrei aqui, ela não para de beijar os meus pés. Ela derramou sobre os meus pés um frasco de nardo puro, e ela está lavando os meus pés com as suas lágrimas. E Jesus, ele diz assim, que quem muito é perdoado, também é muito agradecido. Resumindo a conversa que Jesus teve com Simão. E aí eu quero trazer para nós aqui, irmãos, a atitude de Simão e a atitude daquela mulher. Nós temos aqui dois crentes, o crente Simão e o crente que é representado pela mulher. Nós temos o crente Simão, que é aquele que sempre deixa no coração do Senhor o sentimento de que está faltando alguma coisa, de que algo não foi entregue, de que está faltando gratidão, está faltando devoção. Sabe aquela sensação de que você poderia ter feito mais por mim e não fez? O crente Simão é aquele que recebeu a mesma coisa que o outro recebeu, mas ele entrega uma pequena gratidão diante de uma percepção de um pequeno perdão, diante da percepção de um pequeno pecado. Ou seja, é aquele crente que se sente pouco pecador, por isso ele entrega pouco, porque é pouco agradecido. Mas tem a mulher que entrega algo caro, algo precioso, porque tem a percepção de, vamos dizer assim, uma grande gratidão como resposta a um grande perdão. Em outras palavras, aquela mulher via de maneira muito clara o quão perdida ela era, e quão grande foi a obra de Deus na vida dela, que o tirou de um lugar de grande perdição. Quando a gente sabe de onde a gente veio e como foi grande o amor de Deus de nos tirar da grande perdição que nós nos encontrávamos, nós temos uma grande gratidão para entregar. Agora, quando a gente acha que o perdão de Deus é pequeno, que o que Deus fez por nós é pequeno, a nossa gratidão também se torna pequena. Eu quero perguntar para você: você tem noção do grande perdão que você recebeu? Você tem noção da grandeza daquilo que Deus fez pela sua vida? Às vezes, irmãos, aquele que está lá no chão, na lona, às vezes aquela pessoa
que o Senhor resgatou das trevas, de uma condição de total perdição, ela consegue ser mais agradecida que aquela pessoa que está na sociedade, aparentemente pagando suas contas, vivendo bem, porque essa pessoa não se acha tão perdida assim. Os irmãos conseguem entender o que eu quero dizer? Por isso, muitas vezes, os pequeninos, que são aqueles que são mais humildes, entregam mais para Deus, porque se sentem menor e tem uma dependência maior dele, e aí Deus vem e derrama sobre essas pessoas. Eu quero dizer para você uma coisa: sinta-se pequeno diante daquele que é grande, e aquele que é grande vai derramar coisas grandes sobre a tua vida nessa noite, vai derramar coisas grandes sobre a tua casa nessa noite, porque aquele que se apequena diante de Deus será exaltado diante dos homens. Aquele que se apequena diante de Deus, Deus o exaltará diante das pessoas. Aquela mulher estava perdida aos olhos de muitas pessoas, mas o Senhor a resgatou, e o Senhor a honrou diante daquelas pessoas que estavam ali naquele dia, mostrando para eles a grandeza da sua gratidão, a grandeza da sua fé, a grandeza do seu amor por Ele. Todos nós que estamos aqui, nós podemos servir a Deus como aquela mulher, ou nós podemos servir a Deus como Simão. Isso depende de quem, irmãos? De cada um de nós. A nossa gratidão, irmãos, a Deus, ela pode ser dada a Deus como um vaso de nardo puro, de altíssimo valor, que a gente quebra aos pés dele todos os dias. Ou a gente pode fazer como aquele homem que simplesmente recebe a Jesus, mas não entrega a Jesus o que ele quer receber. Aquele adorador Simão, ele deixou Jesus com um sentimento de que faltou. Eu quero perguntar a você: você quer deixar no coração do Senhor o sentimento de que está faltando? Ou você quer deixar no coração do Senhor a alegria por você estar entregando para Ele o melhor daquilo que você tem? Amém? Quem quer entregar o melhor para o Senhor? Vamos ficar em pé nesse momento.